Pergunta está na tela para vocês. Fim do ciclo de Ramon Dias, eu quero falar o seguinte. Hoje a gente entrou em campo com reforços. Não é nossa zaga, praticamente nossa zaga titular. Foi feita neste jogo. Praticamente o mesmo formato, característica do jogo não, do final do ano passado. Exceção feita a uma peça, uma peça, um modo de jogar, certo? A gente entrou com Donelli, entramos com Mateuzinho, entramos com Félix Torres, com Gustavo, com Angileri, colocamos o Ranieri à frente, colocamos o Bidon com o Carrijo, que não jogou bem, vale ressaltar, e os três da frente, que não dão certo desse jeito, tá? Ramon Dias, ainda que a gente tenha começado o primeiro tempo de uma forma muito mais estruturada, de uma forma extremamente cadenciada, um jogo com paciência, mas também com pressão na linha ofensiva, ainda que eventualmente a criação não fosse o ponto fundamental deste jogo. O Corinthians pressionou a saída de bola do Fluminense, pé a pé, tirando espaços, colocando o Fluminense em dificuldade de linha de passe, fez. Isso ele fez. Por outro lado, o Corinthians não foi vertical. E eu já falei isso aqui várias vezes. O Corinthians é garro dependente. Mas eu falo desde o ano passado. Certo? A ausência do Garro é fundamental para a sequência do Corinthians ter tido tantas oscilações, positivas ou negativas. Ele é o cérebro do time. Só que tem um problema. O seu técnico tem que alcançar ou entender alternativas ao modo de jogo que não seja a repetição dos erros que tivemos no ano passado. É muito claro, é estreitamente claro que o Corinthians não joga, não consegue, pelas características dos jogadores de frente que foram criados, foram moldados pelo Ramon Dias, jogar com 3 atacantes. Não dá. Não tem essa capacidade. Você tira o Memphis de frente da área, você tira o Yuri da sua posição de segundo atacante para ser um jogador centralizado que fica no nível do Pedro Raul. No nível do Pedro Raul. Certo? E ainda você me coloca o Romero por 20 minutos do segundo tempo, 20 e poucos minutos do segundo tempo. O Corinthians não consegue criar porque não está moldado. O Corinthians foi pré-moldado por essa dupla de argentinos, os nossos argentinos aí, no comando técnico. Eles foram moldados com a significância da proximidade de 2 atacantes e um meia atrás desses atacantes. A partir do momento que você faz uma alteração tão drástica nesse aspecto, não tem condição do Corinthians ter criação, ter associação de forma como era anteriormente. Mas funcionou em tal jogo. Mas não funciona nos jogos que nós precisamos. Não vem funcionando. Não funcionou contra o Flamengo no ano passado, contra o Racing no ano passado. O Corinthians jogou no segundo tempo contra o Barcelona do Equador, no Equador com 3 atacantes. Não funcionou. Foi ali que a gente tomou 2 gols. Com 3 zagueiros a gente tomou 1. Com os 3 atacantes a gente tomou os outros 2. O Corinthians vem tendo dificuldades de estruturação com a presença insistente, burra. É uma ideia burra do Ramon Dias. É burro. O argumento de colocar o Romero, o que a gente ganha em velocidade? A gente ganha em velocidade? Não ganha em velocidade. A gente ganha em verticalidade? Não ganha em verticalidade. O que a gente ganha com 3 atacantes? E pior, o pior de tudo não é isso. Que quando a gente toma o gol, o que ele faz? Ele tira um cara de criação do meio para colocar mais um atacante. 4-2-4. Pelo amor de Deus. É o mesmo erro, repetidamente. Toda vez, desde o ano passado. Não dá, velho. Já cansei de vir aqui 50, 60, tantas vezes forem, para falar a mesma coisa. Não adianta colocar atacante se o meio você vai perder a segunda bola. Perdemos segunda bola o tempo todo. Tomamos duas trauletadas do Palmeiras porque o meio campo não existia, certo? Mas ali é posicionamento. Hoje a gente estava com 4 atacantes, com 2 caras no meio, sendo um Bidon. O Bidon no meio com mais um, com o Ranieri.
Ele vai encontrar criatividade aonde? Vai dar chutão? Vai verticalizar? Não. Ele vai perder a segunda bola para o Fluminense. Ele vai conseguir, no momento em que o Corinthians está mais fragilizado depois de um gol, que ele não consegue ser vertical, que ele não consegue criar em profusão. O Corinthians, eventualmente, de forma individual, veio conseguindo. Do lado direito, o Corinthians até fez algumas associações, porque foi o lado que o Corinthians ia para cima do René, que acabou sofrendo o gol. Mas, pelo amor de Deus, 4 atacantes, 3 atacantes, quando no Corinthians funcionou? Nem quando utilizamos pontas estava funcionando com o Antônio Oliveira. Porque nem com o Antônio Oliveira a gente tinha um ponta de grande velocidade, nem sempre com grande capacidade, que era o Wesley. Que ele adotava o Wesley pelo lado esquerdo. Mas o Corinthians não tinha sua característica como ponta. Aí o cara simplesmente modifica todo o seu elenco. Não, vamos botar 2 atacantes. Memphis e Yuri. E um meia atrás. Pô, show de bola. É o Garro. O Garro se lesiona. Coronado se lesiona. Inventa, bota Carrijo, bota Bidon, faz qualquer coisa, mas não me inventa colocar 3 atacantes. O Yuri Alberto tá tropeçando na bola de novo. De novo. Ele não tem o espaço que ele precisa, ele não consegue dominar do jeito que ele gosta, ele simplesmente foi ridículo hoje. O Romero foi um jogador que chutou, até quando chegava em diagonal, bom pro Romero, ruim pro time, porque só fez isso o jogo todo, praticamente, em um cruzamento. Mais nada. O Memphis, que tentou do lado esquerdo, tava órfão, porque parecia que não tinha ninguém subindo com ele. Raramente, quando tinha um bidonzinho ali, mas não tinha associação tripla como tinha do lado direito. O lado direito, simplesmente, sempre tinha uma associação. Tinha com o Martínez, tinha com o Mateuzinho. Tinha com o Carrijo, tinha com o Mateuzinho. E até, às vezes, com o próprio Romero, apesar que ele não aparecia quando os dois estavam lá. Pelo amor de Deus, gente, não funciona, o meio está órfão. E isso é culpa do Ramon. Não adianta dizer, não, porque não estamos encontrando. Isso é decisão desde o ano passado. Estamos batendo testa sobre a mesma decisão, quando alguém precisava, quando a gente sempre precisou do Ramon, nós batemos testa. Avisamos quando foi o jogo do Flamengo, eu disse, olha, vamos ver como é que vai ser e tal. Fluminense jogou com o meio-campo que o Ramon detesta. Muita gente no meio. Muita gente no meio. E mesmo assim conseguiu cadenciar no primeiro tempo, porque o Fluminense não queria. O Fluminense não fez força, não chutou a gol. Quando chutou foi em cima do Donelli. Primeiro tempo foi nosso, mas não necessariamente pelo domínio ofensivo maravilhoso. Foi um chute individualizado ali, de uma jogada pelo Memphis, que o Fábio fez. Só jogadas pela beirada com Carrijo e Mateuzinho, mas não tinha o ré do time. Não tinha o ré do time. Quando funcionava de um lado, não funcionava do outro. O meio, quem é que se apresentava? Apresentava o Bidon, realmente, para dar um passe. Mas quem verticalizava, quem ocupava junto com o Yuri a faixa central? Ninguém! Não tem. Eles simplesmente têm como características Yuri Alberto, Romero, Thales e Memphis. E ele, inclusive, coloca até o Hector. Ele jogou todo mundo para dentro sem criação nenhuma. Pelo amor de Deus, eu vou dizer o seguinte. Eu sempre falei aqui, sempre defendi, achei que o Ramon montou um time muito bom ano passado. Acho que o grande problema dele é que ele não tem uma alternativa ao Garro, sim, tá? O grande X da questão é uma Garro dependência, porque ele não tem uma alternativa. A suposta alternativa que ele possuía em tese, em teoria, era o Coronado, que não está. Se ele não tem essas duas opções, ele simplesmente inventa 3 atacantes. E não funciona! Não funciona. Não funcionou ano passado, não funcionou esse ano. Raramente vem funcionando e ele insiste. Ele perdeu em casa contra o Fluminense, que não é nada disso. Não tem... A diferença técnica do Corinthians dentro de campo, ou pelo menos no papel, e o que tem o Fluminense, é algo abissal, porque o Fluminense não precisou fazer muito para vencer o Corinthians. Se o Fluminense viesse e chegasse aqui e dissesse,
Pô, eu preciso de um empate. Ele teria o empate dele. Porque o Fluminense ficou esperando o Corinthians o primeiro tempo inteiro. O segundo tempo, mal alemão ali, teve uns embates um pouco mais francos. No primeiro chute já foi. Então não adianta, cara. O time do Corinthians simplesmente não adianta jogar assim. E o Ramon insiste. E erra. E gosta de errar. E gosta de errar do mesmo jeito. E todo mundo já avisou, todo mundo já reclamou que ele despovou. Ele tem um desprestígio no lugar onde o Corinthians tem mais qualidade e tem mais número. O Corinthians tem mais número, é onde ele menos coloca jogadores. Não que eu vá dizer, nossa, esse cara é sensacional, maravilhoso, mas Maicon acabou de entrar. Lá para quando o Brejo já foi, né? Maicon, Alex Santana, Rian, Bidon, Carrijo. Isso aí só tem 5, né? Ainda tem o Coronado. Coronado nem é por ali. Cara, Martínez, Ranieri, só aí são 7. 7. Para 3 posições. 3. Ele tem 5. Botou 5 para 3 posições. Meio campo despovoado. Então aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Bom, de qualquer maneira, eu queria dar alguns destaques, depois que eu tenho que falar com vocês aqui, que tem uma galera aqui pé da vida, eu prefiro ouvir vocês hoje, porque simplesmente minha pergunta fica, vocês acham que é o fim do ciclo do Ramon Dias ou da família Dias? Comenta aí. Primeiro, Donelli não defendeu, quando foi, teve uma defesa, uma grande defesa, mas quando assim, contra o Palmeiras também, ele teve algumas boas defesas depois que já estava 2-0. Depois que está 2-0, não dá. Você tem que fazer quando você precisa ser interventor. Então, tem muito o que fazer. O moleque já está com essa pecha. Eu disse, eu teria emprestado para dar esse momento dele, só que ele era o único que sobrou com o Hugo. Teria testado o Felipe Longo. Eu acho um jogador que já vinha de uma minutagem boa na seleção brasileira. Você tem o Cauê, que também veio na Copinha, e por aí vai. Você tem opções para um goleiro que, infelizmente, não é que... A mim, assim, eu não me preocupo quando chutam. Eu acho que tá me preocupando mais quando chutam de longe. De perto eu até não tenho tanto problema, mas de longe tá assim, pô, não deixa chutar. O Corinthians simplesmente não tinha um chute contra ele. Aí um cara com o pé direito, é aquela fase do Cássio. Lembra da fase do Cássio? Que havia, assim, um cartão anticrítica. Só tinha golaço no Corinthians e a imprensa defendia como não houvesse amanhã. Eu acho que tá nesse momento. Tá nesse momento do Donelli que ele só toma golaço, né? E aí, como só toma golaço, é hora de você trocar. E se você não trocar, você simplesmente está queimando o menino antecipadamente. Sim, não tem o que fazer. Não foi culpa dele, tá? Mas com certeza também ele não está ajudando. Se ele não está ajudando, ele, de certa forma, vai ser cobrado de qualquer maneira. O miolo de zaga, na minha concepção, não teve nenhum problema. Laterais também, gostei muito do Mateuzinho, gostei do lado esquerdo, mas de âmbito geral não teve essa dificuldade de lateral. O Ranieri também fez uma boa partida, agora o meio-campo simplesmente não criou o suficiente. Eu achei o Carrijo abaixo. Quando o Carrijo está muito abaixo, a gente perde o meio-campo porque não tem outro. O Bidon é um cara de construir a jogada para alguém, só que esse alguém está nas pontas ou está enfiado entre os zagueiros. Então o Corinthians perdeu esse cara que fica à frente do Bidon, né? Ou ele se torna esse jogador lá na frente, ou ele precisa desse cara na frente. Então, um cara que cadencia bem, passa bem, tem muita tranquilidade, dá boas inversões, mas falta esse cara de meio para o Bidon, para ser o cara de crescimento. E quando tem o Carrijo em um mau momento, porque assim, eu não achei o Carrijo uma boa partida do Carrijo, você perde praticamente todo o meio, porque você não tem criação naquele jogo. Eu achei o Carrijo mais lento, não sei o que aconteceu, mas achei lento em alguns momentos. O Romero, o que eu posso falar do Romero, né? É o Romero, pelo lado direito.
Por que o Romero não na área? Por que o Corinthians não volta a ter 2 atacantes e não 3 atacantes? Eu não sei. Cada vez mais que o Ramon acrescenta atacante é o que mais o Corinthians prejudica. Perde ou empata. É simples assim. O Memphis fez uma partida mais ou menos, foi o que tentou pelo lado esquerdo, criou bastante, e Yuri Alberto. Yuri Alberto não dá para ser referência do Corinthians. Referência. Não pode ser um 4-3-3 ele centralizado, porque simplesmente ele se perde. Posicionamento, velocidade, não funciona, cara. Ele não tá funcionando. O Yuri Alberto não tá jogando. E a gente perdeu esse cara. Perdemos um cara de criação e o cara que dá a criação do jeito que o Yuri Alberto consegue apresentar. Não dá. O Yuri Alberto não tá funcionando na posição dele. Então tá tudo errado. Absolutamente tudo errado. E isso daí tem o dedo, a mão, o DNA, a teimosia. A teimosia, pô. Ramon Dias, teimoso. Teimoso. E vai cair abraçado com sua teimosia. Não adianta ter atacante se você não sabe ou quem vai criar para eles. E quanto a quem entrou, a única referência que eu posso falar é do Martínez. Pô, você tá no banco. O cara tá de costas pra você, porra. Você tem 30 anos nas costas. 30 anos nas costas, velho. O cara tá de costas pra você. O cara dá um passe, você pisa no cara, pô. 1-0, podia vir um empate. Você vai pisar no cara. 30 anos, porra. É sério mesmo que um volante não tem a capacidade de entender que o cara tá de costas, sem qualquer tipo de possibilidade, alternativas de você fazer uma jogada e você simplesmente mata a jogada. Poderia ser falta fora da área ou dentro da área. Você tá errado nas duas opções. É cercar e deixar, porra. Pelo amor de Deus. Então, vou dizer o seguinte. Horrível o Martínez. Horrível. As saídas ofensivas, ok, beleza. Defensivamente, matou o time ali. Matou o time ali, tá? Tem muito o que falar, não. Corinthians perdeu, ainda começa a despencar no campeonato, né? Esses 2 jogos era obrigação pontuar. Fluminense e Sport. O Sport perdeu de novo, tá na lanterna do campeonato, 3 pontos do Corinthians. Tinha obrigação de vencer o Fluminense para pelo menos pensar depois na próxima semana. E agora? E agora eu digo o seguinte. Cara, eu não quero definir isso, porque eu acho assim. Mas eu vou colocar. Eu demitiria o Ramon Dias amanhã. Hoje mesmo. Depois conversaria, demitiria. Por quê? Eu digo por quê. Primeiro, nós temos o ciclo normal, quase 1 ano de trabalho, um trabalho em que fez uma boa montagem, uma boa modelagem. Eu gosto do estilo de jogo, eu gosto, me deixa satisfeito com algumas características do time, principalmente 2 atacantes, principalmente um meia atrás. Gosto de jogar nesse losango. Sempre falei aqui, falei na época do Vitor Pereira em 2022 que eu queria que o Vitor Pereira tentasse esse tipo de jogo. Me agradava bastante. E ele, inclusive, coletiva, falou que não ia aplicar e não aplicou nem no Flamengo. Mas a teimosia de alguns jogadores em determinado momento estão me deixando fora de qualquer compasso de sanidade, raciocínio. Eu não vou ficar perdendo a minha sanidade para entender porque o Romero é o jogador que tem que atuar como ponta do Corinthians. Eu não vou entender isso, eu não compreendo porque eu não aceito isso. Eu já disse aqui, para mim o Romero é um atacante pela característica, você coloca junto do Yuri Alberto ou substituindo ele, não importa. Já aconteceu isso várias vezes. Mas não dá hoje para eu compreender os motivos pelos quais ele coloca o Romero não por ser o Romero, mas por ser 3 atacantes. E quando você coloca esses 3 atacantes, você coloca um jogador que necessariamente vai desestruturar toda a equipe nas suas características principais. O Yuri Alberto como um segundo atacante, o Memphis muito mais próximo da área, mais centrado, mais de frente para o lance, né?
Então, não me parece ser o caminho. E isso ele já percorreu em outras oportunidades no ano passado, o que simplesmente foram os motivos pelos quais todo mundo ficou puto com ele contra o Flamengo, que a gente estava com um jogador a mais desde o primeiro tempo, ele coloca atacante, enche de atacante e perde o meio campo. Quando ele toma a virada contra o Racing, ele tira o jogador do meio campo para colocar o Romero, o Corinthians não consegue chutar na frente. Quando a gente joga com o Barcelona, a gente tira os 3 zagueiros e mete atacante e simplesmente perde o meio campo e começa a tomar contra-ataque e toma 2 gols. E isso vem acontecendo o tempo todo. O tempo todo. Certo? Quando a gente joga com 5 no meio, contra 5 no meio, não tem o que fazer. A gente perde toda os espaços. Não tem, eu não consigo mais manter uma sanidade em relação ao Ramon Dias. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.